Quando eu era criança, por conta das desenhos, filmes, eu tinha um desejo assim de conhecer como é que seria viver aquela coisa do futuro. Lembra dos Jetsons? Quem lembra? Lembra? Eu estou só vendo se hoje tem mais gente mais velha ou mais nova, né? Quem levantou a mão é porque é mais velho. Quem não levantou ou é muito novo ou é muito velho, que já nem sabe o que é Jetsons. Mas era um desenho futurista, não é? E vários outros filmes projetavam também o futuro. E uma coisa que acontecia em alguns desses filmes, alguns desses contextos, era a máquina de teletransporte. Já imaginaram? A máquina de teletransporte. Você tem a máquina aqui e uma central, uma outra máquina no outro lugar. Você entra na máquina A, vai sair lá na máquina B. Pronto. Não tem trânsito. Olha só que maravilha, gente. Não seria maravilhoso? Imagina, 2, 3, 4 horas por dia que você perde indo e voltando do trabalho. Com uma máquina de teletransporte, tudo isso estaria resolvido. Em 5 minutos, você já está teletransportado para o outro lado do mundo. Imagina só. Imagina não pegar trânsito. Acidentes não iriam ocorrer. Quantos problemas que a gente não evitaria com uma máquina de teletransporte? Fica aí o estímulo para os cientistas da igreja, gente. Mas os donos de outros transportes não vão deixar, né? Tem um lobby aí, não sei. Mas eu estou falando isso porque a primeira vez que eu li a carta de Paulo aos Colossenses, essa imagem ficou muito forte na minha cabeça. Porque logo no capítulo 1, no verso 13, Paulo fala assim: que Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Ou em algumas outras traduções, né? Nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. De um jeito ou de outro, esse trecho do capítulo 1 de Colossenses é muito poético. Mas eu, quando estava começando na fé, ficava com essa imagem. Ele transportou, ele teletransportou, porque ficou muito forte na minha cabeça essa imagem, do movimento que Deus faz, de nos arrancar do poder das trevas e nos transportar. É uma nova dimensão, não é um modo de vida, é muito mais do que isso. E a gente vai ver isso ao longo dessa meditação. Deus não cria uma máquina de teletransporte, mas Ele envia o Seu Filho. E o Seu Filho faz esse movimento conosco, nos arranca do poder das trevas, nos liberta do poder do pecado e nos transporta para o reino do Seu Filho amado. Motivado por esse pequeno versículo, Colossenses 1,13, mas também tão significativo, é que eu quero meditar com vocês sobre a nossa vida no reino do Filho amado. O que Jesus fez com a gente, quais são os efeitos desse movimento, desse transporte, dessa transformação também que Ele faz conosco. E aí vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo ali em Colossenses, né? Há uma curiosidade que Paulo, ele escreve para essa igreja, mas ele não conheceu aqueles irmãos. Havia um discípulo seu chamado Epáfras que plantou aquela igreja. E Paulo, enquanto está preso, escreve aos Colossenses. Epáfras vai visitá-lo. E aí na prisão, Epáfras conta: Paulo, a igreja está crescendo, a igreja está muito boa, a fé deles é viva, porém tem algumas preocupações. Então ele vai falar, Epáfras fala a Paulo suas preocupações, e a gente entende quais são essas preocupações através da carta, né? Epáfras revela a Paulo que uma das suas maiores preocupações era que os colossenses eles se deixassem levar por filosofias mundanas. Era uma falsa religiosidade, marcada por uma aparência de santidade. Os teólogos chamam esse problema de a heresia colossense, que seria uma espécie de uma mistura de um ritualismo religioso, legalismo, uma falsa ascese. Ascese, para quem não lembra, é exercício, o exercício espiritual. Então, seriam práticas que você faz
tendo em vista uma evolução espiritual. Só que qual era o problema principal de todo esse ritualismo, de todas essas práticas, essas filosofias, os rudimentos humanos, rudimentos do mundo, ou alguns preferem traduzir como uma espiritualidade, uma filosofia humana. É que tudo isso é realizado sem pensar em Cristo. Então, tanto Epáfras quanto Paulo veem o perigo que aquela comunidade estava sofrendo, se deixando levar por filosofias mundanas, por práticas que se voltavam para guardar determinadas festas, as festas de lua, e tudo isso os afastava de Cristo. Então, logo no capítulo 1, Paulo já indica o caminho para essa correção. Então ele diz o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós. Ele nos tirou, nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E aí em Colossenses 1,15, ele aponta direto para Cristo. Não tem o que conversar, o que filosofar. A resposta, o caminho é Jesus. Só que ao fazer isso, presta atenção no texto, como Paulo faz uma poesia linda, um hino cristológico, um hino em louvor a Jesus. Colossenses 1,15, ele continua dizendo assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia sobre todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo diz que esse Cristo, cheio da plenitude de Deus e de poder, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa é a obra que Jesus faz. O que significa ser transportado para o reino do seu Filho amado? Paulo dá diversas características, várias indicações aqui na carta aos Colossenses, mas eu quero destacar algumas coisas para ficar já na sua mente. Ser transportado para o reino do Filho de Deus, para o reino do seu Filho amado, é ser ressuscitado com Cristo, sepultado com Ele no batismo e ressuscitado com Ele. Paulo vai dizer isso no capítulo 2 e no capítulo 3. Ainda no capítulo 2 ele fala que com Cristo nós somos vivificados. Por meio de Cristo nós somos perdoados. Nós temos a dívida de pecado totalmente cancelada. Viver no reino do seu Filho amado é ser morto com Jesus Cristo e nele reviver. Ainda nesse capítulo 2. Paulo então dá várias indicações nos mostrando o que é a nossa nova condição em Cristo Jesus. Jesus não aponta apenas o caminho, Ele é o próprio caminho. Jesus não apenas diz o que nós devemos fazer, Ele vive em nós e move o nosso coração, a nossa vontade para fazer a obra dEle. E a partir daí, eu quero destacar duas lições com vocês. Em primeiro lugar, Cristo nos deu uma condição totalmente nova. Se você acompanhar, voltar aí no capítulo 1, ainda no verso 13, né? Nosso texto principal. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E ele continua: em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. E lá no verso 21, ele continua: e vocês, que no passado eram estranhos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis,
se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então vejam, Cristo nos deu uma condição totalmente nova. Ele, através da sua morte e ressurreição, e nós como participantes dessa morte e ressurreição de Jesus, temos uma nova condição de vida. Nós fomos transformados. O Senhor Deus nos deu um novo coração. Nós recebemos uma nova humanidade em Cristo. Antes, sem Jesus, nós éramos inimigos de Deus, avessos ao paraíso, vivíamos para as obras da carne, nós vivíamos mergulhados em maldade, nós servíamos ao diabo, nós éramos suas marionetes. Mas agora, por causa de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, nós somos apresentados diante de Deus, por meio de Jesus, como santos, como inculpáveis, irrepreensíveis. É tudo sobre Jesus. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Os colossenses estavam se deixando levar pelos rudimentos do mundo, por filosofias vazias, por um ritualismo que tinha uma aparência de santidade, mas não tinha efeito nenhum para a transformação do coração deles. Então Paulo diz, é tudo sobre Jesus, porque nele habita toda a plenitude, e é nele, por ele e para ele que são todas as coisas. É ele quem realiza toda essa obra. Isso é importante a gente frisar, e sabendo que Jesus nos deu essa nova condição, porque quando nós olhamos para a obra da salvação, é óbvio que nós não vamos realizá-la, é óbvio que nós não temos esse poder, é óbvio que nós não temos o poder de transformar o nosso próprio coração, e muito menos ainda o coração de qualquer outra pessoa ao nosso redor. Jesus Cristo tem esse poder. O Filho de Deus, o Deus conosco, tem esse poder. E inclusive de nos apresentar diante de Deus como santos, inculpáveis, irrepreensíveis. E Paulo continua no verso 23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes. Ele vai enfatizar depois a necessidade de permanecer firme na fé, não se deixar levar por essas filosofias mundanas que são armadilhas para a alma. Mas Paulo também usa outras ilustrações para expressar essa nossa nova condição. Você deve lembrar, por exemplo, do texto de 2 Coríntios 5,17, quando ele diz que nós somos uma nova criatura, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo se fez novo por causa de Cristo. Vejam, ninguém se torna novo, porque alguém está em Cristo é que é feito nova criatura, é obra de Jesus. Em Gálatas 2,20 ele também diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não somos mais nós quem vivemos, não sou eu nem você, não existe mais esse eu, existe Cristo vivo em nós. O inimigo às vezes tenta nos enganar, fazendo com que a gente fique olhando só para o nosso ego, só para as nossas limitações, só para as nossas imperfeições, porque a vida que a gente vive agora, a gente ainda está no tempo, a gente não está na eternidade. Então a gente ainda sofre com as lembranças de uma vida pregressa, a gente sofre ainda com os deslizes, até pequenos pecados ou pecados que nós cometemos, mas por isso nós temos a igreja, o sinal vivo da presença de Jesus, para nos corrigir, para nos colocar na linha, para nos ajudar, nos curar. Mas tenha certeza, a nossa nova condição é de santos, inculpáveis, irrepreensíveis, porque a nossa dívida já foi paga por Jesus. Ele nos arrancou do poder das trevas, nos transportou para o reino de Jesus, o reino do seu Filho amado. E viver
No reino é viver sob o senhorio de Jesus Cristo. No reino do Filho amado, a gente vive em Cristo e por meio de Cristo. Então toda boa obra que a gente realiza é por causa de Jesus. Todo desafio que a gente precisa vencer ainda nessa vida, a gente vai vencer por meio de Jesus. Nós não estamos mais sozinhos. E mais uma outra lição: o pecado não é mais a nossa essência. A segunda lição: o pecado não é mais a nossa essência. A gente ainda pode cair, como João fala na primeira carta, pecamos, mas se pecarmos, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo. Então Jesus está nos cercando de todos os lados para que tenhamos uma vida de santidade. Até Pedro vai dizer, que, em 2 Pedro capítulo 1, vai dizer que a gente já tem todas as condições para a vida e vida de piedade. Então não tem para onde fugir, não há qualquer desculpa. Nós vivemos uma nova condição e o pecado não é mais a nossa essência, não faz parte mais da constituição do nosso ser. Colossenses 2, 13 e 14, nós lemos assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Por meio da cruz de Cristo, sua morte e ressurreição, nós recebemos todas essas bênçãos aqui. Vida juntamente com Cristo, todos os pecados perdoados, nossa dívida foi totalmente cancelada. Na semana passada, a gente meditou na parábola, uma parábola do administrador infiel, e que aí Clóvis mostrava aquela quantidade de azeite e de farinha de trigo. Aí então, vamos cortar pela metade, 50%, vamos cortar 20%. Então, aqueles devedores tiveram parte da sua dívida perdoada. No caso de Jesus Cristo, a nossa dívida foi totalmente paga na cruz. Removeu inteiramente, cravando-a na cruz. A cruz de Cristo, sua morte e ressurreição, a obra do nosso Senhor Jesus, venceu todas as limitações. Ele nos arrancou do poder das trevas. O pecado não é mais a nossa essência. Numa outra vida sem Jesus Cristo, nós vivíamos sim uma falsa vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Não havia outro modo de vida a não ser cumprir os desejos daquele que nos escravizava, o inimigo. O pecado dominava completamente o nosso ser. Cada célula do nosso corpo estava, na verdade, morta nesses delitos. Sem Cristo, nós não poderíamos fazer nada. Mas Jesus cancelou a nossa dívida. Jesus nos deu a vida verdadeira, uma nova essência. Que Paulo vai dizer até que essência como cheiro é o bom perfume de Cristo. Ele diz em 2 Coríntios 2, Essa nova essência, então, é que nos move diretamente para Jesus, para o reino do Filho amado. E aí Paulo continua essa temática, estabelecendo um vínculo entre a ação transformadora de Jesus e a nossa nova vida, as atitudes que nós devemos ter. Em Colossenses 2:20, ele questiona assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm a aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne.
Vejam que aqui nesse trecho Paulo está criticando não o fato de termos regras. Uma nova vida em Jesus não nos exime de toda e qualquer regra, mas ele está falando desse ritualismo, de uma religiosidade falsa, de um ascetismo falso, vazio, cheio de regras a se cumprir, rituais a se cumprir, mas que em nada apontam para Jesus. São mecanismos que os homens inventam para manipular, supostamente manipular a sua própria ascensão aos céus, fazendo uma nova Babel, um caminho para os céus, e manipular também o acesso dos outros aos céus. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque ninguém tem o controle sobre Jesus. E é isso que Paulo está falando. Em Cristo, vocês morreram para os rudimentos do mundo. Então não se sujeitem às regras do mundo, às vãs filosofias mundanas, a um ritualismo vazio. Não pode isso, não pode aquilo outro. Em termos religiosos, é isso que vai te fazer santo. Qual o tênis que você está usando, a calça que você está usando, se você chega no horário, se você dá dízimo ou não dá. Eu não sei se para a gente fica muito bem claro, né? Porque por sermos uma igreja evangélica, reformada, e por termos uma cultura muito bíblica, a gente não está apegado a esses ritualismos. Então, para algumas pessoas que já cresceram até aqui na igreja, não sabem muito bem o que é isso, mas outras religiões, elas inclusive pregam que o fato de você fazer o rito corretamente, você força a tal entidade a cumprir os seus desejos. Em Jesus isso não existe. Então Paulo está criticando aqui a falsa ascese, essa invencionice humana. Ele está dizendo que em Cristo nós vivemos uma tal liberdade que nós viveremos de acordo com a vontade de Deus. Não é que a gente vai se livrar de toda e qualquer regra, mas a gente vai nós vamos nos guiar por meio de Jesus Cristo. Ele está se referindo, ele critica os princípios espirituais do mundo, as filosofias vazias, a tudo aquilo que o mundo produz e não tem poder nenhum contra o pecado. Desde o início da carta, o que Paulo faz é apontar para Cristo. Cristo é o centro, Cristo é quem move, Cristo é quem promove a mudança e a nossa libertação. Então, se morremos com Cristo, vivemos para Cristo. Nós morremos para o mundo. Cristo nos ressuscitou, então, para uma nova vida com Ele. Pecado não mais faz parte da nossa essência. Então nós devemos manter os nossos olhos vidrados na realidade celestial, vidrados em Cristo, nessa nova perspectiva focada na eternidade. E um dos efeitos de viver no reino do Filho amado é justamente buscar as coisas do alto. Essa é a primeira aplicação nossa. Busque as coisas do alto. No capítulo 3 de Colossenses, no verso 1 e 2, Paulo diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Nós precisamos concentrar toda a nossa atenção na eternidade, olhando para Cristo. Pensar nas coisas do alto. E Paulo continua explicando esse trecho, versos 3 e 4. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nossa vida está guardada com Cristo. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Paulo, ele se esforçou aqui para mostrar para nós mais uma vez, a necessidade de os nossos pensamentos, toda a nossa concentração estar voltada totalmente para Cristo, como ele também falou em Filipenses 4:8, e nós cantamos aqui na igreja, não é? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês.
Paulo sabia muito bem que pensamentos dirigidos para as coisas terrenas só nos levam para o abismo do pecado. Veja um exemplo daqueles filósofos que mergulharam em seus próprios pensamentos. Como é que eles viveram? Como que eles terminaram a vida? Posso te dar alguns exemplos. Nietzsche, filósofo adorado pelos círculos de intelectuais que não querem nada com Jesus, contraiu sífilis em um bordel. Os últimos anos da sua vida foram imersos em loucura. De acordo com o seu médico pessoal, o seu relatório médico, a loucura levava Nietzsche até a comer suas próprias fezes, beber sua urina. Karl Marx viveu uma vida dissoluta, traía a esposa, não criou os próprios filhos. Durante a escrita do Capital, mais ou menos uns 6 anos, sua obra mais famosa, ele sofria de uma doença terrível, por conta de sua vida dissoluta, cheia de sintomas nojentos, vômitos de bilis, carbúnculo, inflamações. Ele queria mudar o mundo, mas foi incapaz de mudar a si mesmo. Foucault, também outro muito famoso, adorado, pretendia revirar toda a moral sexual ocidental a fim de romper com o cristianismo. Em 1977, junto com outros intelectuais franceses, ele assinou uma carta endereçada ao parlamento francês, e aí nessa carta aqueles intelectuais pediam a revogação de diversos artigos relacionados às proibições de relações entre adultos e menores de idade. Na prática, significava consentir com a pedofilia. Depois de morto, Foucault foi acusado ainda de pedofilia também, mas é uma coisa muito controversa, e devido à promiscuidade acabou morrendo de AIDS. Não tenha dúvidas, nossos pensamentos precisam estar totalmente voltados para Jesus Cristo, totalmente voltados para as coisas do alto. É necessário, é imprescindível que todos os nossos pensamentos sejam guiados e dirigidos por Cristo e para Cristo. Portanto, nossa segunda aplicação: mate a natureza terrena. Paulo continua em Colossenses 3, 5, 8. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. E ele continua, vamos ler mais: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Mate a sua natureza terrena, mate todas essas obras da carne, todas as obras mundanas. E para matar a nossa natureza terrena, a gente precisa seguir os bons exemplos que Deus nos deu. E um dos melhores conselhos que a Bíblia dá diz justamente sobre isso, está em Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Nós devemos fazer como Pedro, que quando chamado por Jesus, abandonou tudo e tornou-se um pescador de homens. De pecador foi transformado em pescador de almas. Nós devemos matar a natureza terrena como Paulo fez e disse lá em Atos 20, 24: porém em nada considero a minha vida por preciosa, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Matar a natureza terrena é ter sempre maior consideração por Jesus do que por nós mesmos. Para matar a natureza terrena, nós devemos fazer como o irmão André.
conhecido como o contrabandista de Deus, um missionário que contrabandeava Bíblias para lugares onde ela era proibida. A cortina de ferro, o leste europeu, um homem que, tendo dito sim ao chamado do Senhor, enfrentou perigos de morte durante boa parte da sua vida. Colocava lá as Bíblias na mala do seu Fusca, atravessava a cortina de ferro e uma das suas orações famosas dizia assim: Senhor, ele estava num posto de fronteira, os guardas estavam examinando o seu carro, e ele conta que ficavam 2 na frente, 2 atrás, 2 com ele, observando as reações que ele teria. E ele orou: Senhor, eu sei que o Senhor curou e deu vista aos cegos, mas agora eu peço que o Senhor segue esses homens, que eles não vejam o que eu estou levando. E o Senhor Deus assim o fez. E foi interessante quando ele conta esse testemunho num programa de televisão, e o apresentador diz para ele assim: mas agora todo mundo sabe quem é você, quem é o irmão André, e agora vai ficar difícil para você contrabandear a Bíblia. Aí ele fala assim: vamos ver. Esse irmão, usado por Deus, criou a missão Portas Abertas, uma missão totalmente voltada para a igreja perseguida, os cristãos que estão ao redor do mundo e continuam sendo perseguidos nesses lugares, países, regiões, onde ser cristão significa ganhar uma pena de morte, ser assassinado. E o irmão André disse assim: nós devemos matar nossa natureza terrena como fez o irmão André. E ele diz assim: eu acho que nós, ocidentais, estou fazendo uma confissão, somos uns covardes. Nós precisamos nos tornar pessoas corajosas, de caráter e com convicções firmes, e não ter preciosismo com nossas próprias vidas. Matar a natureza terrena significa matar o nosso eu. Quem vive é Cristo, Cristo vive em mim. Para mortificar a carne, nós devemos fazer como os irmãos da igreja perseguida. Milhares de nomes, irmãos e irmãs, que entregaram sua vida totalmente por amor a Jesus, que foram transportados para o reino do Filho amado e enfrentaram e enfrentam todo o perigo de morte, só para viver a fé em Cristo Jesus, para viver a realidade do reino do Filho amado. Para mortificar a nossa carne, a gente deve fazer como os cristãos chineses. Há cerca de 20 anos atrás, o pastor Wayne Cordeiro, pastor numa igreja no Havaí, ele foi à China para treinar alguns irmãos, uma igreja clandestina. 22 líderes da província de Hunan, num treinamento de um dia inteiro numa igreja clandestina. Não tinha condição de conforto para nada. Sentavam no chão, algum assento improvisado. E ele, sabendo de todas as proibições, ele com medo, perguntou a alguns irmãos, preocupado, né? Se pegarem a gente aqui, o que vai acontecer? Ele perguntou. Os irmãos responderam assim: você vai ser deportado em 24 horas e a gente vai ficar preso por uns 3 anos, pelo menos. Aí ele está brincando. Quantos de vocês aqui já foram presos por causa da fé? Daquelas 22 pessoas que estavam lá, 18 já haviam sido presas por causa da fé em Cristo Jesus. E diante daquela cena ele falou: vamos lá, vamos para a palavra. Só que ele só tinha 15 Bíblias e eram 22 pessoas. E aí ele começa a distribuir. E aí ele notou que uma irmã pegou a Bíblia e passou adiante. E aí eles começaram a ler. Vamos lá, vamos ler 2 Pedro capítulo 1. A mulher passou a Bíblia adiante, mas ela começou a declamar o texto bíblico. Ela sabia de cor. E aí ele pergunta depois: irmã, como foi que você fez isso? Ela fala: eu decorei na prisão. Mas como que você decorou na prisão? Eles não confiscam a Bíblia? Sim, confiscam. E como é que você faz? A gente vai escrevendo um para o outro, a gente pega um pedacinho da Bíblia e vai passando um para o outro. Mas eles não confiscam também esses pedacinhos, esses trechos da Bíblia? Confiscam sim. Então como que você decorou? Tem que decorar rapidinho, né? Tem que ser rápido.
tem que memorizar tudo rápido. Então ele continua o treinamento. Aqueles irmãos que enfrentaram 13 horas, às vezes, de viagem para chegar naquele lugar, sem conforto nenhum. E o pastor Wayne Cordeiro contando um pouco do seu contexto. Aí aqueles irmãos viraram para ele e falaram assim, no término da reunião: pastor, ore por nós, pastor. Ore para que nós sejamos como vocês. Vocês têm a Bíblia. Vocês podem ler a Bíblia livremente. Ore para que nós sejamos como vocês, que nós nos tornemos como vocês. O pastor parou e pensou durante um momento assim: poxa vida, esses irmãos enfrentaram 13 horas para chegar até aqui. Eles podem ser presos se forem pegos aqui. Se forem pegos com a Bíblia ou com algum trecho da Bíblia, em alguma reunião religiosa, eles podem ser presos. Serão levados a renegar o próprio Jesus Cristo. E no meu contexto, no meu país, se as pessoas não conseguem chegar na igreja em 15 minutos, elas já estão reclamando. Chegam na igreja, se não tiver uma cadeira muito bonita, muito bem feita, toda confortável, vão reclamar. Alguns nem sequer levam a Bíblia para a igreja. Alguns não estão nem lendo a Bíblia. Aí ele vira para aqueles irmãos e fala assim: não, irmãos, eu não vou orar para que vocês se tornem como nós. Eu vou orar para que nós nos tornemos como vocês. Viver no reino do Filho amado é viver totalmente entregue para Jesus. Nossa natureza terrena já morreu. Nós devemos mortificar a nossa carne dia após dia, para que nós estejamos totalmente vidrados em Jesus, pregando o Evangelho a todo custo, com a nossa vida totalmente obediente a Jesus, porque Jesus nos arrancou do poder das trevas, e agora nós vivemos no reino do seu Filho amado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós, por toda a facilidade que temos de viver a nossa fé em Jesus Cristo, que isso não seja motivo de preguiça nossa, que isso não seja motivo para o nosso desleixo, Pai, mas que a gente, com todo prazer, com toda alegria, com toda vontade, a gente se volte para a Tua Palavra todos os dias, a gente busque o Senhor em oração todos os dias, e a vocação para a qual o Senhor nos chamou esteja clara para cada um de nós aqui nessa noite, Senhor. Então faz a obra no nosso coração, para que a gente diga sim à Tua vontade, para que a gente siga a Jesus com todas as nossas forças, que Jesus seja sempre o primeiro e o último, que Jesus seja sempre o centro da nossa vida, Senhor, para que nós sejamos de fato, sempre apresentados diante do Senhor, santos, irrepreensíveis, inculpáveis, Pai. Então faz com que todos os nossos irmãos experimentemos, Senhor, a nova vida no reino do Filho do Seu amor, Senhor. E que ninguém seja enganado pelo inimigo para viver de outro jeito, mas somente vivendo para Cristo. Em nome de Jesus. Amém.